Olá, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem e possamos nos encontrar brevemente. Aqui é a nova professora de geografia de vocês. Tá, hoje nós vamos começar um novo conteúdo, do segundo bimestre, a unidade 1, aspectos naturais do continente americano. Primeiro ponto, nós vamos falar aí sobre a geomorfologia do continente americano. Os aspectos naturais do continente americano caracterizam pela ampla diversidade provocada pelas variações de latitude e pelo tectonismo ativo em algumas regiões. Como vocês podem ver aqui na imagem, né? O grande encontro aí em todo o continente americano, a gente percebe, né? O tectonismo, as ações do tectonismo. Daí o continente americano, em comparação com os demais, ocupa a maior extensão no sentido norte e sul. Isso significa o quê? Isso influencia nas grandes diferenças de um ponto ao outro dentro do continente, né? A grande diversidade natural dentro desse imenso continente, o continente americano, né? Vocês podem perceber o seguinte, que nós temos aí climas frios, climas quentes, nós temos até climas desérticos dentro do continente americano. Então, existe essa diversidade em diferentes fatores dentro do próprio continente. Nós vamos ver no decorrer aí da explicação essas diferenças, né, nas diversas áreas dentro do próprio continente. De início, agora nós vamos falar sobre o relevo, né? O relevo do continente americano também é bastante diversificado, com uma tendência a representar menores latitudes a leste e a pontos mais elevados a oeste. Nós temos aí dentro do relevo os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos são aqueles responsáveis pelas características do relevo. Já os externos são os agentes modeladores, transformadores das diferentes formas. Quem são esses agentes transformadores? Nós temos aí a chuva, o gelo, o vento, que transformam, moldam esse relevo. Então, a divisão do continente americano, né? Nós vamos, como é um continente extenso, né? Ele foi dividido geograficamente em três. Nós temos aí o continente americano, o continente central e a América do Sul. Então, para poder melhor conhecer as diferentes características deste extenso continente. Agora nós vamos falar sobre os recursos minerais. O continente americano é excepcionalmente rico em fontes de energia e recursos minerais, né? Essas atividades, elas são grande ferramenta econômica dentro do nosso continente, né? Nós estamos também inseridos aí no continente americano. A América produz grande parte do petróleo mundial, principalmente nas reservas dos Estados Unidos, em menor quantidade no México, Venezuela, Colômbia, Argentina, Brasil, Peru e Equador. Os principais recursos minerais da América são o zinco, extraído em inúmeros centros produtores do Canadá, cobre, chumbo, ferro e estânio, né? O enorme potencial hidrelétrico de seus rios, explorados de modo crescente na América do Norte, com menor intensidade na América do Sul, onde Brasil, Colômbia, Bolívia, Argentina, Paraguai e Chile começaram a aproveitar os importantes rios da região andina e das bacias da vertente atlântica. Então, são fatores, né, que acentuam a economia do continente americano. Agora nós vamos falar sobre a hidrografia. A presença de elevações nas porções oeste do continente americano influencia a hidrografia do continente, pois
As principais bacias hidrográficas apresentam rios que escoam no Oceano Atlântico. Então, são diversas características também nas bacias. O continente americano é rico em bacias fluviais e conta também com extensos depósitos lacustres. Parte disso se deve à disposição de suas cordilheiras, que oferece melhor desenvolvimento das bacias para a vertente do Atlântico. Agora nós vamos adentrar, né, de um dos elementos mais ricos dentro do continente americano, que é o quê? Os climas, né, e os biomas também. Os principais climas, né, os tipos climáticos e biomas da América. Como tudo já foi visto, né, e vocês vão acompanhar no livro de vocês, lá nas páginas 238, os motivos, né, o continente americano apresenta grande variedade de clima. Nós temos aí polar, subpolar, por exemplo, porque os diferentes tipos de clima são influenciados pela ação de fatores como que a altitude, as massas de ar, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas, principalmente. Então, são diversos fatores que causam, né, que levam todas essas diferentes características. Em função do seu tamanho, né, e do formato territorial, o continente americano apresenta grande diversidade climática, como já foi dito anteriormente, né? Nós temos aqui na imagem, né, por exemplo, polar, temperado, árido, tropical e mediterrâneo. Agora nós vamos conhecer esses diferentes climas e suas vegetações. Aqui de primeiro nós temos o clima polar subpolar, médias térmicas anuais negativas, com precipitação em forma de neve durante quase todo o ano. Nós temos aí o exemplo da vegetação, né? A tundra, que nós podemos observar aí na imagem. Ao lado nós temos aqui o clima temperado muito frio, que, por exemplo, no verão as médias térmicas podem atingir cerca de 10 graus Celsius. E nós temos aqui o exemplo, né, da sua vegetação, nós temos aqui a taiga. O outro clima que nós podemos apontar aqui na imagem é o clima frio de montanha, com temperaturas baixas ao longo do ano. Nessa região encontramos a vegetação de altitude. Ao lado nós temos aqui o clima equatorial, com influência de baixa latitude, que provoca grande e constante incidência de raios solares ao longo de todo o ano, né? Nós temos aí o exemplo das florestas equatoriais, a floresta amazônica. Nós temos também o clima tropical, que apresentam elevada biodiversidade. Essas áreas foram intensamente desmatadas, né, devido ao tipo de árvore, que ela é muito comercializada. Por exemplo, né, nós podemos encontrar aí as savanas no Cerrado do Brasil, por exemplo. Ao lado nós temos aí o clima subtropical, que no inverno há menos, verões quentes e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Essas são as características do clima subtropical, que nós temos aí os exemplos de florestas subtropicais. Nós temos aí matas de araucárias no sul do Brasil. E também o clima temperado apresenta as 4 estações bem definidas, né? Nós temos as florestas temperadas, que têm espécies caducifólias e árvores de grande porte. Encontramos, né, nessas áreas as pradarias. E também o clima mediterrâneo, que com invernos chuvosos e verões secos, né? Essas são as características do clima mediterrâneo, né? São
A vegetação mediterrânea é composta de árvores de pequeno porte e esparsas, além de arbustos e gramíneas. Nós temos outro tipo de clima, né, no continente americano, o clima semiárido, que ocorre no Nordeste brasileiro, na Argentina, na América do Norte. É um clima de transição entre o mais úmido e o desértico. Nesse tipo de clima podemos encontrar os estepes, a caatinga, como nós podemos aqui observar na imagem, né? E por fim, nós temos aqui o clima desértico, caracteriza por apresentar menos de 250 milímetros de chuva por ano. As regiões apresentam vegetação escassa, construída de espécies adaptadas à baixa umidade. Então, espero que vocês estudem, leiam a unidade, façam o exercício do livro, façam a atividade que foi enviada para vocês. Até mais, fiquem bem.